Para mim é uma certa mágoa continuarem a vender a Madeira pelo Curral das Freiras e pelo Mirador do Cabo de Girão. Eu acho que isto hoje em dia não significa nada. Há outra realidade. Quem nos visita vê na televisão o Cabo de Girão, mas a pessoa quer ir ao Cabo de Girão, quer ir ao Curral das Freiras, mas quer saber mais. E o homem é uma presença constante. E há muitas vezes um alinhamento desta ligação do homem à construção do espaço, à construção da paisagem. E cada vez mais se nota da parte destes visitantes que o deslumbramento não está na beleza daquilo que presenciam, mas no trabalho de quem contribuiu para que ele possa usufruir dessa beleza ou possa estar ali naquele momento. Não há incompatibilidade nenhuma entre cultura e turismo, não é? Que o turismo sempre foi uma coisa cultural e que da cultura sempre o turismo fez parte desde a mais remota antiguidade, não é? Os grandes viajantes da antiguidade, todos eles fizeram turismo cultural à sua maneira, não é? Embora com outros meios. A grande tradição das viagens no mundo ocidental, desde Heródoto, corresponde a esta ideia que nós temos do turismo cultural, visitar os monumentos, visitar os edifícios importantes, conhecer os povos, conhecer a língua, conhecer a gastronomia. Praticamente a diário, não só as pessoas visitam este jardim, mas temos estrangeiros que nos visitam a perguntar sobre um tema determinado, a querer mais informação, a querer publicações. Na década de 90 foi uma das épocas em que nós tivemos uma grande demanda de estrangeiros, de uma classe alta e muito alta, sei lá, gerentes de grandes multinacionais, por exemplo, da Nokia e outros que estiveram cá e que manifestaram uma grande preocupação por conhecer a cultura, por ter algum esclarecimento, muitas vezes específico, sobre determinados assuntos. E nos últimos 5 anos tem acontecido um conjunto de visitantes, nomeadamente que vêm por barco e que ficam aqui há algumas horas e cujo único interesse não é visitar a ilha, mas conhecer aspectos da ilha. Desde a área do vinho, que é uma das áreas privilegiadas e que há um grande interesse, a agricultura ecológica e o papel da Madeira em termos desse nicho de atividade que é a agricultura ecológica. Eu salientava uma coisa muitíssimo importante no caso do turismo madeirense, que foi sempre cultural, desde o início, como sabe, que é a questão da natureza. A natureza é realmente o fator mais turístico, digamos assim, mais económico que nós temos ao nosso alcance nos dias de hoje, não é? Daí que todas as matérias que ponham em prática a presença humana, paisagem humana versus natureza e paisagem natural têm que ser realmente estruturante com vista a tirar-se partido da mais-valia económica do nosso espaço natural, que é realmente privilegiado, atendendo ao mundo que hoje nós conhecemos, não é? E daí que digamos que o fator que eu mais sublinhasse fosse esta questão da natureza, da forma como nós até tomamos conta do espaço, construímos um mundo humano numa paisagem que tem muito de belo, mas também muito de difícil, não é? Dada a nossa orografia e a exiguidade de recursos. Há necessidade de articular toda esta informação e, acima de tudo, fazer uma coisa que não existe, que é o que eu diria, termos toda esta informação mais ou menos traduzida. Não interessa se é mal, mas o que interessa é que tem que estar traduzida, porque a maior parte destes públicos não tem condições para ler o português. Por exemplo, é um caso flagrante. Não temos na Madeira uma história da Madeira em inglês. E isso condiciona-nos, porque na verdade o inglês é a língua franca dos negócios, mas também é a língua franca da cultura e do conhecimento e da ciência, quer queiramos, quer não. E se nós não estamos traduzidos para essas línguas, nós não temos hipóteses de nos afirmarmos. Uma coisa que o visitante, mesmo português que vem à Madeira, sente falta é o seguinte: a gente vai a Ponta Delgada, sabemos onde comprar livros açorianos. Há uma livraria onde toda a gente sabe, pronto, tudo o que se publica nos Açores está lá.
A gente vai ao Porto e temos 2, 3 livrarias onde se encontra tudo o que se escreveu sobre o Porto. Não é? Esse espaço poderia ter o produto livre, não só DRAC ou de outros organismos públicos, mas até de particulares, não é? Mas eu creio que isso faz muita falta. Não houve ainda uma forma de fazer com que se arranjasse uma montra onde se pusesse à amostra aquilo que se faz a esse nível, e faz-se muito, com, apesar de tudo, com bastante qualidade. Por exemplo, há pouco falávamos da história da Madeira, mas o Centro de Estudos de História tem um catálogo de livros importantíssimos, notáveis, muitos deles, não é? E que teriam muito interesse até para muitos visitantes estrangeiros. Um espaço onde o livro produzido aqui na Madeira, sobre a Madeira e sobre a nossa identidade e sobre a nossa cultura, penso que ficaria a ganhar só pelo simples facto de se mostrar e, portanto, se disponibilizar ao público.